Olá, pessoal, e vamos a mais um episódio do nosso podcast Sem Juridiquês. E hoje temos aí a figura ilustre da doutora Aparecida. Vou apresentar ela para vocês daqui a pouquinho. E a gente vai falar de um tema bem interessante. Dá para conciliar a carreira de advogado com uma outra profissão? Vamos falar também sobre a importância de você ter uma formação, ter uma especialização, mestrado. É importante, não é? Traz alguma diferença para o profissional? Então, tudo isso vocês verão aqui hoje no nosso podcast. Fiquem ligadinhos para não perder nada, tá bom? Então, Aparecida, eu queria te agradecer por ter vindo aqui hoje, por estar com a gente. E queria saber um pouquinho sobre você. Se apresenta pra gente, conta um pouquinho da sua história, a sua carreira profissional, conta um pouquinho para nós. Na verdade, eu sempre quis ser advogada, né? Sempre quis fazer direito, porém, eu não tinha dinheiro para pagar a faculdade, tá? Minha história, assim, eu vim de uma família muito humilde, com 16 anos eu já morava sozinha, tinha que pagar aluguel. Então, foi quando eu terminei o ensino médio, né? Com 17 anos. E meu sonho, eu sempre gostei da área de humanas, né? Então, meu sonho era fazer direito. Só que aí, até na época, eu fui ver o valor da mensalidade de uma faculdade próxima onde eu morava. Eu não tinha condições. Aí, o que eu tive que escolher? Quer dizer, eu gosto da área de humanas. Então, aí eu fui escolher uma área dentro da área de humanas. Eu escolhi letras, comecei a dar aula, tá? E aí, depois, eu sempre, embora eu fiz letras, eu sempre gostei de estudar, fazia outros cursos. E em 2010 que eu fui me formar para direito, tá? E então, hoje eu concilio a carreira de professora com a carreira de advogada. Ah, que legal. Então, direito, na verdade, sempre foi um sonho, mas era um sonho distante, que você conseguiu fazer com que ele se concretizasse quando você começou a dar aulas e poder pagar a sua faculdade, foi Exatamente, isso? exatamente. Hoje eu concilio as duas coisas. E você tem mestrado, né, em Direito Previdenciário, você dá palestras na UAB, sempre estou acompanhando você nas redes aí. Conta um pouquinho pra gente sobre essa questão do mestrado, sobre as suas aparições em palestras, conta um pouco mais para nós. Então, que nem você disse do mestrado, né? Eu me considero uma pessoa amante do estudo, tá? Gosto muito de estudar. Eu acho que para você fazer direito, eu acho que é fundamental a pessoa gostar, porque a gente tem que ler muito, né? Então, tem que estar conciliando essa questão. Então, eu me formei em direito, aí eu fiz 3 pós. Tinha sonho de fazer mestrado. Mas o que aconteceu? Nesse meio, eu tive um câncer de mama, eu fiquei 2 anos fazendo um tratamento. E quando eu terminei o tratamento, até as pessoas eram interessantes, que as pessoas falavam assim, agora você pode se aposentar, mas isso para mim estava longe de ser verdade, né? Eu falei, como assim aposentar? E o que eu fui fazer? Eu fui fazer um projeto de pesquisa para o mestrado. Aí foi quando eu entrei no mestrado, na PUC, que eu te conheci, Sim. Né? E assim, foi uma das melhores épocas da minha vida em termos de acadêmicos. Então, foi muito assim, foi uma concretização da questão do direito. Que legal, olha, gente, olha que história de superação. Então, enquanto as pessoas ao redor, quando ela estava vivendo aquele momento do tratamento, que a gente sabe que não é fácil, e algumas pessoas aí dizendo que ela deveria aposentar, ela virou o jogo e foi fazer mestrado. Então, realmente, é para a gente perceber o quanto realmente, muitas vezes, algumas coisas que acontecem na nossa vida não são para a gente parar, é para a gente, na verdade, se reencontrar, ser diferente, né? Se reinventar, que é muito importante. E eu queria saber, Aparecida, com relação a conciliar, então, a sua carreira como advogada e a sua carreira como professora. Que dica que você dá para quem está nessa situação, mas não está conseguindo realmente se conectar entre as duas profissões? É possível? Quais são as dificuldades? O que você percebe que é bom para você de ter as duas profissões? Conta um pouquinho mais para a gente. Ah, tá. Interessante essa pergunta. Essa questão, né? Nós precisamos gerir o tempo, que não é fácil. Até há uns dias atrás eu fiz uma palestra, falei sobre isso numa palestra sobre a questão de gestão de tempo. Então, a área da educação, da licenciatura, ela é muito comum você estar conciliando com outras profissões, né? Mas o que acontece? Você precisa realmente ter disciplina. Então, por quê? Porque é uma área, as duas áreas exigem estudos,
né? Exige disciplina, você tem que saber realmente ter lá sua agenda, saber realmente essa questão das redes sociais hoje nos prende muito, né? Sim. Então, é importante que você tenha um objetivo claro, o que você quer, por que você está naquilo, né? E insistir, e buscar alguma coisa. Então, assim, é possível? É. É cansativo? É também. Mas a gente tem que... né? Eu acho que a partir do momento que você faz aquilo que você gosta, que nem eu disse, quer estudar, quer buscar conhecimento, eu acho que tudo fica mais fácil. Legal. Então, na verdade, gente, o amor pelo trabalho muda toda uma história, né? Então, o que a doutora trouxe pra gente aqui é que, assim, você amar o que você faz, por mais que seja difícil, por mais que tenha dias que você vai falar, gente, eu não vou conseguir, eu não estou conseguindo, eu vou desistir, o amor vai te fazer não desistir. Então, isso é muito importante, porque não é fácil, realmente, né? Ainda mais conciliar duas profissões de extrema importância, né? Professora e ser advogada, como qualquer outra profissão que é muito importante, também a questão de que ela tem vida pessoal, de que ela tem família, tem filhos, tem toda uma situação aí realmente de, não só da mulher, né, de conseguir fazer múltiplas atividades, mas também de se superar a cada dia. E puxando esse link sobre a questão do estudo, que a gente sabe que é uma coisa que você gosta muito, quem te acompanha, quem te conhece sabe que você é muito estudiosa, no direito, que a gente sabe que é uma área que muda muito constantemente, que a lei está sempre mudando alguma coisa. Tivemos agora recentemente uma reforma da Previdência que mudou todas as regras. A gente percebe que como a legislação muda com muita frequência, alguns profissionais que não têm tanto hábito de se atualizar vão ficando fora do mercado. Você realmente percebe que no direito, assim, dentre as outras profissões, é uma profissão que cobra muito mais você estar atualizado, você ser estudioso, você estar sempre aí a par de tudo que está acontecendo na legislação? Eu acho que a questão do direito, da advocacia, né, ela é inerente ao estudo. Então, você tem como... é obrigatório você... Faz parte da sua profissão. Não dá para você ser advogado e não gostar de estudar, na verdade? Sim, sim. Mas aí tem aquelas pessoas que podem falar assim, nossa, mas e se eu, de repente, eu gosto de outra área? Então, assim, a questão, quando você está com um caso, é importante você ter com quem você discutir, né? Então, essa questão das parcerias... Por exemplo, quando há um problema sério, um problema de saúde, vai ser discutido numa junta médica. Então, a questão do direito também é importante que aconteça isso. Então, de repente, a pessoa ela tem que procurar ler, ela tem que procurar ver jurisprudência, é inerente o estudo, ok. Mas, de repente, foi um momento que ela não teve esse tempo de correr atrás. O que ela pode fazer diante disso para estar fazendo um trabalho eficiente? Então, ela pode levar o caso para discussão com os colegas, com os estagiários, né, por meio de parceria. Então, isso é importante, não ficar, né, somente, nossa, e agora? Estou ferrado. Não se limitar ao seu conhecimento. Exatamente, né? Exatamente. Olha que legal, gente. Então, isso é muito importante. Você fazer parceria. Então, uma área que você não domina, você às vezes é muito estudioso de um tema do direito, mas não é sobre um outro tema, e surgiu um caso. Eu sempre falo que 50% de 0 é 0. Então, se você faz uma parceria e essa parceria vai te render frutos, você não está perdendo em dividir os honorários com outro colega, porque você não teria aqueles honorários, porque você não domina aquela área. Muitas vezes é uma área que o colega domina com muita facilidade, o que para você era um problema, ele passa, na verdade, a ser uma solução e a monetizar no seu escritório, né? Compor a renda ali do seu escritório com algumas outras áreas. E, às vezes, até mesmo num bate-papo despretensioso com um colega advogado para trocar conhecimentos também é interessante, não só a parceria, né? Mas você ligar, pedir uma ajuda. Muitas vezes, quando você tem um caso assim que está muito complexo, você costuma debater com algum colega seu de profissão? Sim, eu costumo, e era exatamente isso que as suas palavras, né, que eu achei importante, pelo seguinte, quando a gente fala em estudo, então assusta, então eu não vou fazer direito, porque eu não consigo estudar dessa forma, eu não sou aquela pessoa de ficar lendo, mas não é exatamente isso, você pode buscar conhecimentos de outras formas, né? Sim, eu acho importante, porque o direito ele envolve estratégias, né? Às vezes tem mais de um caminho e às vezes você não tem essa visão. Então é primordial você trocar ideias com os colegas,
né? Eu sempre fui uma pessoa que eu tive alguns contatos e eu não tinha vergonha de pedir ajuda, de ver a opinião de um professor, de um juiz, né? Um juiz como professor, vamos dizer assim, não lá no fórum. Então, eu acho que essa troca de ideias aí é muito importante para você ter um resultado positivo. Que legal. Eu acho que isso puxa muito o link também para a gente dar uma dica, por exemplo, para o jovem advogado. Porque o jovem advogado, ou quem está fazendo migração de carreira, está saindo de uma profissão e vindo para outra, a gente sabe que ele sempre tem aquele medo, ele fica muito perdido, ele não sabe o que ele deve fazer. Então, assim, isso também é uma dica para o jovem advogado. A gente dá bastante dica para vocês que são jovens advogados, para quem assiste o nosso podcast. E eu queria saber de você, doutora, com relação ao jovem advogado, o que você acredita que eles podem fazer para conseguir ficar um pouco mais seguro nesse início que a gente sabe que não é fácil? Ah, muito interessante a pergunta, né? Antes mesmo dessa questão do jovem advogado, se perguntar para mim, você acha que vale a pena fazer? Depois até gostaria de ver a sua resposta, né? Uhum. Você acha que vale a pena hoje fazer direito, né? Porque nós temos aí várias profissões saturadas, algumas profissões em alta. E como que fica o direito, né? Então, assim, eu acho que quem fez, acabou de se formar, eu acho que o direito, sim, é uma ótima escolha, porque o direito está presente em nossas vidas, sempre esteve e sempre vai estar, tá? Então, eu acho importante, sim, mas aí a pessoa acabou de se formar, o jovem advogado, né? Olha a situação, ele precisa de ajuda. Onde que ele pode se socorrer? Então, assim, existem vários caminhos que ele pode buscar ajuda, né? Um deles é na OAB tem a comissão do jovem advogado, então ele pode tentar fazer parte da comissão, lá tem cursos, né? Então lá ele vai procurar fazer parcerias. Então, eu acho que ele também, não é porque você, me formei, não, e agora? Então, procurar sempre estar fazendo cursos para se atualizar e, de novo, aquela famosa parceria. Nossa, eu vou poder, é interessante que depois de um tempo a pessoa se especializa numa área, né? Sim. Mas de repente, eu não consigo, o que eu vou fazer? Mas veio para mim um exemplo, direito de família, aí veio lá um direito previdenciário. Então, você vai dispensar? Não, nessa hora eu acho importante você, com a sua parceria, você pedir ajuda, né? É importante que você acompanhe, não é porque você vai fazer parceria que você vai também entregar para outra pessoa e não. Deixar ela fazer sozinha, Deixar né? ela fazer sozinha. Então, acho que é uma forma de você estar junto ali, acompanhando o trabalho, mas, por outro lado, não ser só sua responsabilidade de buscar aí a resposta para o cliente. Então... Olha, gente, que legal. Então, a doutora falou uma coisa muito importante. Para o jovem advogado, participar de alguma comissão, especialmente da comissão do jovem advogado, é muito legal. Algumas OABs da cidade de vocês, procurem a OAB. As subseções da OAB, elas têm, muitas vezes, um grande amparo para o jovem advogado, inclusive para discussão de caso. Tem algumas OABs que tem um outro advogado que faz parte daquela comissão, que muitas vezes você tem um caso seu, do seu escritório, do seu cliente, que você não sabe como resolver, está em dúvida, está inseguro, você tem como pedir o amparo, o auxílio da comissão do jovem advogado para eles ajudarem você a encontrar uma solução para o seu cliente. Então, assim, é possível, não desista do seu cliente, não desista da advocacia. A doutora me perguntou o que eu acho a respeito da advocacia, né? Se eu acho que realmente uma área boa para seguir hoje. Uhum. Então, assim, eu sempre, eu sou apaixonada pelo direito. O direito realmente sempre foi a minha vida. Eu não me vejo fazendo uma outra coisa. E eu acho que, assim, por mais que a gente fale muito sobre a advocacia estar saturada, eu acho que toda profissão está saturada, porque a gente tem muito de tudo. Então, a gente não vai ser pioneiro em alguma coisa, assim, que... Não que a gente não vai ser, dificilmente vai acontecer de você inventar algo dentro do direito, mas eu acho que, assim, quando você faz o que a maioria das pessoas estão fazendo, mas com excelência, você coloca amor no seu trabalho, você vai ter todo um diferencial. Então, assim, o seu cliente, ele vai te procurar, independentemente de ter 10, 20, 30 advogados próximos da cidade dele. Eu falo por experiência minha. Eu tenho clientes que são de outro estado, de outro país, que são de outra cidade. Eu tenho uma cliente que veio pra gente recentemente agora, que ela tá lá no Japão. Então, assim, como que eu consegui atingir uma cliente que tá do outro lado do continente? E tudo isso é o quê? A gente fala que, assim, na advocacia, como tem muitas restrições para fazer propagandas, e a gente não pode fazer, a propaganda do nosso trabalho é o nosso cliente. E eu lembro, assim, da primeira aula na faculdade. Quando eu entrei na faculdade, o professor me disse assim, a minha sala era muito volumosa, eram 90 pessoas. Nós temos 90 estudantes de direito.
Até o final desse primeiro ano, nós teremos 40, porque muitos deles vão desistir no Desistem. primeiro ano, porque o primeiro ano de faculdade já é muito desafiador, né? Então, como a matéria é muito densa, você fica realmente um pouco assim, será que eu optei pela profissão certa? Eu me vejo como advogado no futuro? Mas o direito é muito abrangente. Se você não se sente advogado no futuro, você pode ser juiz, você pode prestar um concurso para o Ministério Público, você pode prestar qualquer outro concurso que sempre vai ter quase 50% das perguntas relacionadas ao direito. Direito administrativo, direito ambiental e vários outros ramos do direito. Então, e o que o professor falou? Ele disse assim, e daqui vão sair, até o final desses 5 anos, uns 30 advogados, 30 bacharéis. E aí, para quem for escolher ser advogado, nós teremos, então, 30 novos, se passarem na OAB, 30 novos advogados. Só que você pode ser mais um advogado e você pode ser o advogado. Então, você pode ser o seu diferencial. Mas eu peguei aquilo para mim como uma meta de vida, de que eu queria fazer diferença na vida do cliente. E o fazer diferença não é só você absorver o problema do cliente. É você, na verdade, se mostrar realmente, assim, interessado não no resultado financeiro que o seu cliente vai te trazer, mas, na verdade, no que aquela sua atividade vai trazer para a vida do cliente. Assim, qual é a participação que você vai ter na vida do cliente após aquele resultado positivo? É muito grande. Por exemplo, você que trabalha com benefícios da pessoa com deficiência, que é uma classe que a gente sabe que mesmo hoje, com toda essa evolução, ainda é uma classe que tem pouco olhar da sociedade para ela. Então, assim, tem poucos advogados, inclusive, que atuam nessa área, né? E eu queria, inclusive, saber de você o que te levou a atuar nessa área. E, assim, só para fechar, é justamente isso, você realmente ter um olhar humano. O que o seu trabalho, a sentença procedente de um processo que você advogou para um cliente seu, vai trazer de resultado para a qualidade de vida de uma pessoa que estava sem renda, que estava passando por privação, que não estava conseguindo um benefício, que já pediu 1, 2, 10 vezes no INSS e teve esse benefício negado, mas não porque ele não era um deficiente, mas porque faltou muitas vezes do profissional que recebeu esse pedido dele, faltou técnica, faltou conhecimento. Então, eu queria saber um pouquinho de você sobre isso também. Como que você entrou nessa área para trabalhar com os benefícios da pessoa com deficiência? Ah, tá. Bom, em relação ao direito previdenciário, né, que foi a área que eu segui no mestrado, aí dentro do direito previdenciário, nós tínhamos lá os direitos humanos, nós fizemos uma aula de direitos humanos, né? Para mim, eu falei, nossa, como seria bom aprender sobre os instrumentos internacionais de direitos humanos, né? Então, era uma área que eu gostaria muito de aprender. Então, eu escolhi direitos humanos. Agora, dentro dos direitos humanos, qual que é a outra área que é importante nós estudarmos, que é importante eu ser inserida? Aí foi quando eu pesquisei sobre as pessoas com deficiência, né? Até um adendo aqui, o nome correto é pessoa com deficiência. Não se pode falar o deficiente, né? Hoje a nomenclatura mudou. Então, assim, aí eu vi que as pessoas com deficiência precisava de muita pesquisa sobre isso. Então, eu passei a pesquisar sobre isso e hoje eu atuo bastante com a aposentadoria, né, da pessoa com deficiência. Tem 2 benefícios que às vezes as pessoas confundem, que seria o benefício de prestação continuada, né, que a doutora deve saber. Aliás, nós fizemos mestrado juntas, Sim. Foi uma honra muito grande conhecer a Lúcia, ela é uma inspiração de pessoa, né? Nas aulas lá, a gente via que ela estava sempre com muita coisa para fazer, mas dava conta do recado, sabe? Então, a gente vê assim que é muita garra, né? Então, assim, Obrigada. né? Muito parabéns. Bom, e aí tem 2 benefícios, que seria o benefício de prestação continuada e a aposentadoria, tá? E eu atuo bastante, sim, na questão da aposentadoria. Até estou escrevendo agora um artigo sobre a perícia médica para a aposentadoria da pessoa com deficiência. Na verdade, a perícia, não médica, mas porque ela é biopsicossocial, a perícia para a aposentadoria da pessoa com deficiência. Então, é uma área, eu acho, assim, que eu gosto bastante. Na sala de aula também, eu me deparo com algumas pessoas com deficiência. Depois do mestrado, você vai tendo um novo olhar, um olhar mais sensível para essa parcela da população.
E assim, realmente muitas pessoas não têm esse conhecimento, porque não é hoje há uma grande dificuldade é identificar quem realmente são as pessoas com deficiência, né? Então, muitas pessoas acabam não trabalhando com essa parcela aí por achar difícil, mas é uma área assim que eu gosto bastante, que eu pesquiso bastante e que vale a pena. Que legal. E para quem está assistindo o podcast, assim, a gente discute muito no direito previdenciário a questão da perícia biopsicossocial, que a doutora Aparecida falou aqui. Como o quadro é sem juridiquês, então a gente vai explicar para vocês o que é essa perícia biopsicossocial. A gente sabe que assim, é muito comum a gente falar sobre o termo perícia médica, porque no passado sempre foi perícia médica. Então a pessoa tem algum tipo de deficiência, ela vai ser avaliada clinicamente por um médico e o médico vai avaliar o contexto da doença em si. Ele não vai avaliar o histórico, o entorno social daquela pessoa, onde ela está inserida. Por exemplo, eu vou dar um exemplo que eu sempre passo para o cliente quando eu vou passar essa análise, porque hoje se discute muito e o tribunal já tem entendimento de que é importante fazer a perícia biopsicossocial e nos benefícios de pessoa com deficiência ainda mais, porque assim, qual o contexto de incapacidade ou de deficiência para aquela pessoa, por exemplo, que está inserida? Vou dar um exemplo. Um trabalhador, não necessariamente com uma deficiência, mas com um problema de saúde que ele pretende uma aposentadoria por invalidez, por exemplo. Vamos pensar, por exemplo, que ele tem um problema de coluna, um problema grave, mas que esse trabalhador, com essa doença, tem um outro trabalhador com o mesmo problema de saúde que aquele, ou seja, casos muito semelhantes. Mas um desses trabalhadores, do primeiro exemplo, ele mora distante de casa, ele não tem um carro próprio, ele tem que andar muito para chegar no trabalho, ele não tem uma casa que tenha uma estrutura de acesso que ele consiga simplesmente parar o carro na garagem e entrar dentro de casa. Então, ele sobe e desce uma escadona enorme para chegar na sua residência. Aquela patologia, se somada ao histórico daquela pessoa, ela traz uma gravidade muito maior. Então, aquele caso tem que ser olhado com um olhar muito mais humano, social, né? Muito mais social. E aquele outro trabalhador que tem um histórico de vida pessoal e social um pouco mais tranquilo, que ele pega o carro dele, para na empresa, volta para casa, tem ali uma possibilidade, por exemplo, de fazer uma atividade física com acompanhamento de um personal, que consegue, por exemplo, fazer fortalecimento, que consegue fazer hidroginástica. Aquele profissional, mesmo com o mesmo quadro clínico, ele deve ser olhado pelo judiciário e até mesmo pela Previdência com o mesmo olhar? Então, não. A perícia biopsicossocial, ela traz justamente isso. É o olhar humano e o olhar não para a doença em si, mas para todo o contexto social daquele trabalhador, daquele segurado. E eu queria saber de você, se você entende que realmente essas mudanças que vem tendo hoje na legislação previdenciária, especialmente com relação à perícia biopsicossocial, são um avanço desse olhar antigo e tão retrógrado de que a doença era a pessoa ter a fisionomia de uma pessoa doente. Interessante, né? Quando você fala aí essa questão da doença, né? Muitas pessoas confundem incapacidade com deficiência. Então, são coisas diferentes, né? Até a gente enfrenta muitos problemas na perícia, porque muitas vezes o perito vai dizer, ele não tem, está avaliando uma pessoa com deficiência, né? Mas aí o perito vai dizer, ele não tem incapacidade. Né? Mas quando, na verdade, é para se avaliar a deficiência, que são coisas diferentes. Porque se ele tivesse incapacidade, ele não teria trabalhado, né? Então, assim, a questão do avanço. Sim, houve um avanço, porque, que a doutora disse, às vezes as duas pessoas podem ter o mesmo problema sobre o prisma médico. Porém, em relação ao prisma social, é diferente. Então, é importante, sim, que se avalia todo o contexto social da pessoa para ver o quanto que ela tem que se esforçar mais em relação a outra pessoa para conseguir aquilo. Você deu um bom exemplo. Então, uma pessoa que é cadeirante, para ele se dirigir até o local de trabalho, né? Isso para ele vai custar muito mais do que uma outra pessoa. Então, justifica essa questão aí de ser uma aposentadoria com os requisitos diferenciados. E então houve sim um avanço na questão aí, essa questão da perícia, mas ainda é necessário muito estudo,
tá? Então, estava até vendo ontem um vídeo sobre uma reunião que teve lá em Brasília, que eles estão eles estão criando um instrumento único de avaliação da deficiência. Mas não está sendo fácil. Né? Não é uma questão fácil, realmente, você pensar, nossa, mas como que um instrumento único vai avaliar a questão, uma deficiência visual, uma deficiência motora? Então, é uma coisa bem complexa, tá? Então, por isso que precisa ainda muito mais avançar estudos. Um pouco mais. Então, para vocês, olha, que advogam na área previdenciária, não só na área previdenciária, mas porque a perícia biopsicossocial ela pode ser aplicada em outras áreas também, por exemplo, no direito civil, se você está pedindo a interdição de alguém, em várias outras áreas do direito. Mas para quem advoga em direito previdenciário, é fundamental você perceber se realmente foi feita uma análise biopsicossocial ou se não foi feita, se foi feita apenas uma perícia médica, porque a perícia médica ela vai extrair apenas a doença em si, não vai extrair o problema que foi trazido ou para a própria Previdência ou mesmo para o Judiciário. Então, fiquem atentos a isso, porque é muito importante. Isso faz toda a diferença, muitas vezes, numa sentença ou no reconhecimento do direito do seu cliente. E entender realmente o que a doutora Aparecida falou aqui para a gente, que é muito importante também. A diferença entre a deficiência e a incapacidade para o trabalho. Então, o deficiente é aquela pessoa que durante um período de vida que a lei estabelece um prazo mínimo, trabalhou como deficiente, ou seja, um cadeirante que sempre foi inserido numa vaga PCD como cadeirante. E aí ele tem um olhar da legislação mais protetor, no sentido de que ele tem muito mais dificuldade do que um trabalhador que não tem uma deficiência, por exemplo. Então, ele tem um tempo de trabalho um pouco menor. Mas como que a gente enquadra isso, né? E eu queria agradecer novamente, doutora Aparecida, a sua vinda até o podcast, ter aceito o meu convite. Nós nos conhecemos no mestrado, nós fizemos mestrado junto na PUC São Paulo. Eu também sou mestre em Direito Previdenciário e conheci a doutora Aparecida e realmente formamos um laço de amizade. Você é uma pessoa extremamente estudiosa, de fato uma pesquisadora, e eu tenho muita, tenho paixão pelo seu trabalho, eu acho você uma pessoa brilhante. Agradeço aí muito por você ter aceito o convite. Imagina, eu que tenho que agradecer, adorei essa ideia, não estou muito acostumada com isso, mas, assim, sucesso para você, você é ponta firme, eu acredito muito no seu futuro aí maravilhoso, tá? Eu que agradeço. Obrigada. Então, pessoal, olha, sigam aí as redes sociais, coloquem temas pra gente, interajam com a gente aí nas redes e sigam a gente em todos os perfis, tá bom? Porque a gente vai estar sempre trazendo novidades, temas interessantes, dúvidas do dia a dia, que muitas vezes o advogado, não só o jovem advogado, mas todo advogado tem, e muitas vezes essa experiência que a gente troca aqui em mesa é super importante, porque às vezes é um caso que você está vivendo agora no seu escritório, com um cliente seu. Então, interage com a gente, mandem dicas aí de temas para a gente poder falar aqui também. E agora, para finalizar, eu queria uma frase sua do direito para a vida. O que você tem para passar para a gente? Bom, o direito, somente depois que você trabalha com os direitos humanos, né? Eu acho que o direito faz parte de todos, né? Então, todos temos direito, todos somos iguais, né? Então, eu acho que é importante a questão do advogado lutar para que entregue o direito para cada um. Então, pensando em tudo que a gente conversou aqui com vocês, olha o quanto é importante a gente pensar em não desistir, em superação, em pegar um problema e, na verdade, fazer com que ele se torne, na verdade, uma forma da gente superar uma adversidade na nossa vida, que é possível conciliar duas profissões, que mesmo quando você ingressa mais tarde na profissão que você sonhava, você consegue ser bem-sucedido com ela, consegue ser feliz com ela. A importância desse olhar humano que o direito naturalmente traz para a vida das pessoas e o quanto é importante o profissional de direito olhar com esse olhar um pouco mais humano para o caso, para a situação e para o cliente em si. Então, eu queria novamente agradecer a doutora por estar aqui com a gente. Bom, eu que agradeço, né, estar aqui com você mais uma vez. Nós que nos conhecemos no mestrado, foi uma honra ter te conhecido de coração. Você é exemplo aí de garra, de luta. Muito obrigada. De obrigada nada. a todos.